Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Conteúdo Aberto, o podcast oficial da FTD Educação. Meu nome é Julie Batista e é um prazer estar aqui como sua host em mais um episódio. Antes da gente falar do tema desse episódio, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra com os cabelos cacheados, estou vestindo um vestido preto com um tênis bege. E o nosso lindo cenário, que também está sempre por aqui, eu vou descrever para vocês. Tem uma parede cinza, prateleiras com livros da FTD e alguns adornos. E ao centro temos um painel escrito Podcast Conteúdo Aberto por FTD Educação, com as fotos dos nossos convidados até o momento. Bom, e hoje a gente vai falar de uma coisa que está super presente na rotina, tanto das famílias quanto das escolas, que é a alimentação infantil. Como que as crianças têm se alimentado atualmente? Mudou alguma coisa de alguns anos atrás para agora? E como é que isso influencia tanto na aprendizagem quanto no desenvolvimento integral dessas crianças? É isso que a gente vai conversar e descobrir um pouco mais hoje nesse episódio, que tenho a honra de receber Gabriela Capim, que é nutricionista, é criadora de conteúdo, apresentadora e uma das maiores referências que a gente tem em educação alimentar no Brasil. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Júlia. Um prazer. Obrigada pelo convite. Eu vou fazer minha autodescrição também. Eu sou uma mulher branca, pequena, de 1,5 m. Eu tô vestindo uma blusa branca com algumas listras vermelhas e uma calça vermelha com listras brancas. E tenho cabelo médio para longo, cacheado, quase grisalho. Ai, Gabi, é uma honra te receber por aqui. E eu gostaria que você começasse contextualizando um pouquinho do seu trabalho, seu desenvolvimento, inclusive trabalhando com a alimentação infantil especificamente. Quando que surgiu aí esse gosto e até essa necessidade de ensinar as pessoas e apoiar as pessoas na alimentação infantil? Júlia, foi um processo, assim. Eu, quando fui fazer nutrição, a minha ideia era fazer nutrição esportiva. Eu tinha sido atleta durante a adolescência e fui para nutrição com esse foco. Só que, na época da faculdade, eu também fazia capoeira. E logo eu comecei a dar aula de capoeira para crianças, paralelo com a faculdade. E aí foi quando eu entrei nesse universo infantil. E a dinâmica de dar aula de capoeira era mais uma dinâmica ali de conseguir o meu dinheirinho pro forró, sabe? Para as Sei. festinhas. Não tinha uma expectativa nem de seguir tanto com a capoeira, nem de ir pro universo infantil. Fato é que me abriu as duas portas de uma maneira avassaladora. Então, eu jogo capoeira até hoje. E o universo infantil se abriu para mim de um jeito que eu nunca mais conseguia. Só me aprofundo cada vez mais. Ai, que bom. E a gente vai ter agora, né? Vamos nos aprofundar um pouco mais nele também, nesse universo da alimentação. E fala pra gente, você sente e vê e tem alguns dados que mostram que a alimentação mudou de alguns anos para cá, a alimentação infantil? Como que tem sido essa mudança, tanto no ponto de vista daquilo que a gente oferece, quanto também no que é indicado pelas organizações de saúde? Mudou muito, né? Se a gente for parar para pensar na nossa infância, a gente entrava num supermercado e a gente tinha ali 2, 3 refrigerantes, 4, 5 pacotinhos de biscoito. Hoje é uma gôndola de refrigerante, é uma gôndola inteira de pacotes. Então, a indústria alimentícia cresceu muito nesses últimos 20 anos. E isso teve um impacto absurdo na nossa saúde. E as questões em relação à alimentação e à saúde e à alimentação, elas são muito delicadas da gente estar o tempo inteiro falando, porque a gente não vê essas sequelas, essas consequências no nosso dia a dia. A gente não percebe o impacto da má alimentação na rotina. A gente vai perceber isso depois de muitos anos comendo mal, né? Então, assim, a criança que come muito doce, ela vai ter alguma questão de saúde lá para os 20, 30 anos, ela pode desenvolver uma diabetes, por exemplo. Ela pode ter questões de inflamação intestinal. Então, se a gente não dá conta que essa má alimentação é um acúmulo ao longo da vida, a gente acha que tudo bem comer doce, que tudo bem ficar se enchendo de pacotinho, porque agora eu não tô sentindo nada. Mas você vai acumulando essas toxinas, esse prejuízo da alimentação, e lá na frente a gente vai ver o prejuízo disso, né? Hoje a gente tem aí, das 10 maiores causas mortes do mundo, 7 são por doenças crônicas não transmissíveis.
alguns tipos de câncer, doenças do coração, hipertensão, doenças renais, doenças do fígado, todas que são extremamente cuidadas pela alimentação, né? Preveníveis se você tiver uma alimentação adequada. Então, o impacto da alimentação na nossa vida hoje a gente morre mais de pacote do que de homicídio, por exemplo. Tem mais mortes no Brasil por conta de 57 mil mortes no ano no Brasil por conta de uso inadequado da alimentação. A gente Pelo já alto começa. consumo de ultraprocessados. Então, hoje a gente realmente tem um impacto disso que a ciência está trazendo para a gente. Como que, se a gente não mudar, a gente vai acabar trazendo danos para a nossa saúde cada vez mais cedo. As crianças estão adoecendo cada vez mais cedo. O índice de obesidade infantil absurdamente cada vez mais alto. As crianças obesas têm uma tendência a serem adolescentes obesos têm uma tendência ainda maior a se tornarem adultos obesos. E um corpo obeso é um corpo passivo de muitas doenças, né? Não estou longe de julgar a estética de um corpo obeso, não é sobre isso, né? É sobre um corpo que tem uma doença, que tem uma questão de saúde significativa ali. A gente precisa olhar para isso com muita seriedade, porque senão a gente acaba negligenciando mesmo a responsabilidade de fornecer e de lutar por uma alimentação adequada, não só para as crianças, para todo mundo, né? E falar de alimentação adequada é falar somente ali da hora de montar o prato, ou tem uma questão cultural também? Você acha que essa mudança de comportamento que também tivemos nos últimos anos, você falou da expansão da indústria alimentícia também, contribui para que culturalmente a gente tenha piorado as nossas escolhas na hora Com de certeza. comer e tudo mais? Com certeza. A cultura, ela vai para o bem e para o mal, né? Se a gente for parar para pensar no Brasil, a extensão cultural que o Brasil oferece para a gente em relação à nossa alimentação e à gastronomia brasileira é um impacto mundial, né? A gastronomia brasileira, ela é deliciada pelo mundo inteiro. Hoje a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele é uma referência mundial. O mundo inteiro olha para esse documento como uma referência de como você proporcionar uma alimentação saudável para toda a família. E ele fala da regionalidade dos alimentos, ele fala da possibilidade, da diversidade de cada alimento, ele fala da classificação nova dos alimentos. Então, hoje a gente classifica os alimentos em 4 grupos, né? O grupo dos alimentos in natura, que são aqueles que a gente praticamente tira da natureza e pode comer, ou vai passar por um processo de cocção, de assar, de algum processo culinário. Esses alimentos são o que a gente deve consumir em maior quantidade. Junto com eles, a gente tem ali, equivalente a eles, os ingredientes culinários: sal, açúcar, óleo, vinagre, azeite, que vão compor o segundo grupo, que é o grupo dos alimentos minimamente processados. Quando a gente junta o alimento in natura com um alimento com um ingrediente culinário, a gente faz um processo e aí a gente tem um alimento minimamente processado. Depois a gente vai ter o alimento processado, que aí sim você já incorpora outros ingredientes nesse alimento. E os ultraprocessados, que aí vem recheado de aditivo, de conservante, de edulcorantes, de saborizantes, de tudo que não é comida, né? Para você transformar aquela gororoba de gordura, sal e açúcar em algo palatável, né? E aí haja aditivo químico para fazer isso. E eu acho isso muito legal. Eu tenho visto, né, sigo alguns nutricionistas e as pessoas falando de algumas coisas que não são comidas, que a gente acaba comendo. Você pode citar alguns a título de curiosidade mesmo? Nosso clássico refrigerante. Quem inventou que aquilo é para beber? Assim, é uma quantidade de açúcar, de corante, que não diz nada para o nosso organismo. Só polui. Só polui nosso corpo por dentro e o planeta por fora. Né? Inclusive sem açúcar, né? Exatamente, o sem açúcar vai ter um monte de adoçante. E eu costumo dizer que o adoçante, ele faz os adoçantes, ele tem Gente, que tá me fugindo todas as palavras. O adoçante, ele tem um impacto reverso no nosso organismo. Teoricamente, a gente usa o adoçante para emagrecer, né? Muitas pessoas, eu quero diet, porque aí tem menos caloria. Os produtos diet foram inventados para quem tem diabetes, para quem não pode comer açúcar. Não é alimento para ser consumido para quem quer perder peso. Por quê? Porque
o alimento diet, ele vai ter a saborização, a palatabilidade doce, por conta dos adoçantes. Porém, o cérebro não vai receber aquela glicose. Por quê? Ele percebe o doce pela língua, mas a glicose não chega no cérebro, porque não tem. Você não está dando açúcar. E o açúcar é o açúcar, a glicose, né? Não é o açúcar branco, é o açúcar do alimento em si. Ele é o maior fornecedor de energia do nosso cérebro. Quando o cérebro não recebe, finge que recebe, acha que vai receber por conta do gosto, e não chega no cérebro, ele fica danado e te engorda. Tô brincando. É Olha, quase já ia isso, colocar, tá? Porque gente, o que esse acontece? corte. Não, porque o que acontece? Você vai comer uma torta diet, né? Aí você fala, tô com vontade de comer um doce, vou comer a torta diet. Você come um pedacinho. Só que o açúcar não chega, né? A energia do doce não vai chegar, porque não tem. Aí você come mais um pedacinho. Ah, é diet, vou comer mais um pedacinho. Ah, é diet, vou comer mais um pedacinho. Quando você vê comer um pedação de torta que tinha gordura, que tinha farinha, que tinha outras substâncias ali que vão danificar o seu organismo, né? Enquanto que se você come um pedacinho de torta de verdade, você vai se saciar com aquele micro pedacinho, porque você vai estar mandando pro seu corpo exatamente a sensação que ele está tendo. E o engraçado é que quando a gente fala que gosta muito dessas coisas, a gente traz o termo paladar infantil, né? Aham, me E irrita. aí, Pronto, falei. Acha um desrespeito com a criança que come bem? Porque tem um monte de criança que come bem. Você sabe quando eu comecei com a ideia, quando a gente fez o Socorro, Meu Filho Come Mal, aquele programa que eu tinha no GNT, o impulso de querer fazer aquele programa era. A primeira coisa que eu fiz foi: a gente precisa mostrar que é possível uma criança comer bem. E mais do que isso, é possível uma criança comer bem e achar legal comer bem. Esse era o meu maior desejo, porque eu via isso no meu dia a dia. Eu via como que eu conseguia, de alguma forma, trazer aquela criança para o ambiente de um jeito leve e curioso, estimular a curiosidade dela. Quando veio a ideia, eu falei, gente, a gente precisa mostrar que é possível, sabe? Porque senão a gente fica reforçando todo esse discurso de que criança come mal, de que criança não gosta de verdinho, de que criança não gosta de experimentar. E não é verdade. e eu acho que esse é um gancho perfeito para a gente entrar no ponto das famílias, porque querendo ou não, a alimentação começa ali em casa, na introdução alimentar. Eu tenho um filho que é bebê, acabei de passamos por pela fase mais conturbada da introdução alimentar, né? Que é convencê-los de pelo menos provar por um alimento ali as primeiras coisas, mas qual que é a importância dessa apresentação correta dos alimentos, de oferecer mais do que o que é gostoso para nós, né? Porque às vezes a gente fica com dó, ai, mas tal coisa não é tão boa. Mas às vezes não é porque o pai não gosta e a mãe não gosta que a criança não vai gostar, né? Essa é a primeira coisa. Assim, o paladar é uma coisa que é construída e ele é mutável, né? A gente pode mudar de gosto. A gente gosta de uma coisa, depois passa a não gostar, e depois o que não gostava passa a gostar. Ele é mudável, ele muda o tempo inteiro mesmo. Mas uma coisa que é fundamental é a gente entender o ambiente em que a gente vai fazer essa refeição. Porque pensa, quando a gente está ali no aleitamento materno, a gente está aprendendo a comer. O bebê aprende a comer no lugar mais seguro, confortável e aconchegante que existe no mundo, que é o colo da mãe. Quando a gente começa a fazer a introdução alimentar, geralmente existe o distanciamento da mãe para a criança. Né? A criança passa aí para uma mesa, numa cadeira, em que muitas vezes esse bebê não tem nem a condição motora e muscular de conseguir se sustentar sentado, mas tem apoio, tem cinto de segurança, ele está completamente desconfortável, longe da mãe, com um negócio que vai chegar na cara dele para enfiar na boca dele para ele comer, um outro pano enrolado no pescoço. Aí ele come a banana e faz careta e a gente acha que é o gosto da banana. Há 5 minutos atrás ele estava chupando a havaiana do pai e achando bom. Sim, Então, exatamente. muitas vezes o ambiente em que a gente vai colocar esse bebê ou essa criança para experimentar um alimento novo, para mostrar uma comida diferente, precisa ser um ambiente seguro, aconchegante e confortável. Igualzinho era o colo da mãe. Então, como é que a gente transfere isso para a mesa? Com companhia, com presença, com olho no olho. Aí o alimento é só o alimento. Ele não representa todas as faltas que a criança sente quando ele começa a introdução alimentar. A mãe sai de perto, o aconchego, a confiança, tudo sai de perto dele para ele começar a comer um negócio que ele nunca viu na vida. Então, essa transição da introdução alimentar é um ponto chave para a gente
entender a relação da criança com o alimento. E trabalhar isso de uma maneira leve e constante é o que vai fazer acontecer, porque a gente come 2, 3, 4 vezes por dia, todos os dias. Do dia 1 ao dia último, a gente precisa comer. Se essa relação não for leve, se essa relação não for prazerosa, só vai prejudicar. A gente sabe que a gente já tem um estudo que mostra que o mesmo prato, a gente oferece o mesmo prato para a criança num ambiente estressante, num ambiente acolhedor. A absorção dos nutrientes é melhor quando ela está num ambiente acolhedor, num ambiente seguro e tranquilo. Então, nem o melhor alimento num ambiente de estresse vai fazer tão bem quanto um alimento num ambiente amoroso. Então, a minha luta é muito essa, assim, é o ambiente que transforma, é o ambiente que é a relação que a gente estabelece com a criança e com o alimento e com o adulto, o cuidador que está ali em volta, é que vai fazer a diferença para essa criança explorar o alimento como um lugar e um universo de curiosidade ou num universo de opressão, de repressão, de insistência, de desconforto para ela. E entender também essa parte que vai para além da nutrição, porque como pais, a gente fica muito preocupado. Precisa comer, precisa de nutrientes, né? E acaba ficando, como você diz, pesado, não só para a criança que está ali experimentando pela primeira vez, mas até para algumas crianças que recusam os alimentos ali de início, um sentimento de fracasso, né? Poxa vida, não consegui. Vira um estresse, a E criança eu vive recebi um estresse. conselho da pediatra que é: ele não precisa gostar. E você não vai oferecer 5 vezes, você vai oferecer 12, você vai oferecer 20 o mesmo alimento. Um dia você vai cortar, no outro você vai fazer fatias, no Eu outro brinco você com vai as crianças que é amassar. assim, ó, tem eu quero saber, eu falo para ele, quero saber se vocês estão bons em matemática. Tem um estudo que diz pra gente que a gente precisa experimentar um alimento, um sabor novo 10 vezes. Pra gente ter noção se realmente a gente gosta ou não, se é alguma afinidade palativa ou não. Pensa na cerveja. Gosta de cerveja? Não, Vinho? gosto. Tá. Você gostou de vinho da primeira vez que você tomou vinho? Definitivamente não. É sobre isso, né? Então a gente precisa se acostumar com alguns sabores para entender que é gostoso, que tem ali uma coisa diferente do que você está habituado. Então esse estudo diz que a gente precisa experimentar ali uma média de 10 vezes. Eu sei fazer a cenoura de 10 jeitos diferentes. Cozida, assada, refogada, purê, soufflé, panqueca, suco, bolo. Quantas vezes você precisa experimentar cenoura para me convencer que não gosta de cenoura? 10 vezes de cada jeito, porque afinal de contas a panqueca não tem o mesmo gosto do purê, que também não tem o mesmo gosto dela crua, que também não tem o mesmo gosto dela assada, certo? Com certeza. Então a criança precisa experimentar aí mais 100 vezes para me convencer que não gosta da cenoura. E olha que eu tô falando só da cenoura. E como você disse, no Brasil a gente tem uma variedade Enorme. enorme de alimentos, né? Ah, bom, no caso tô falando só da cenoura laranja, que é a que a gente tem aqui no Brasil. Porque tem cenoura roxa, tem cenoura branca, tem cenoura amarela. E incluir a criança no dia a dia também, nesse escolher o alimento, no cozinhar também faz parte disso? Você pode falar um pouquinho desse envolvimento da criança na dinâmica alimentar? Fundamental. Fundamental. É um processo de desenvolvimento de autonomia, autocuidado, responsabilidade, autoconsciência. Tudo isso a gente trabalha enquanto a gente está ensinando para uma criança, para um bebê, a descascar uma banana. Se eu vou fazer a introdução alimentar do meu bebê e a primeira coisa que eu quero oferecer para ele é uma banana amassada, uma coisa é lembra daquele quadro, o bebê sentado no cadeirão com um pano enrolado, com cinto de segurança? Outra coisa, ele tá no meu colo, eu vou até a fruteira, eu pego a banana, eu descasco a banana, ele vê a banana sendo descascada, eu pego o potinho, eu começo a amassar a banana. No meio do caminho, esse bebê já tá querendo mergulhar no pote de banana, porque ele se envolveu, ele viu a banana se transformar no que vai ser oferecido para ele. Né? Quando a gente não faz isso, é só mais uma função, é só mais uma etapa do dia que ele precisa cumprir. E a verdade é que a criança pode ajudar a gente na cozinha desde sempre. Né? Os meus filhos estavam comigo sentados na pia, lavando alface, rasgando alface, ralando cenoura, descascando, picando tomate comigo desde sempre. Eles foram crescendo e com isso a autonomia e o desenvolvimento deles também. A criança, daqui a pouco, ela pode ajudar a botar a mesa. Depois que ela ajuda a botar a mesa, ela ajuda a tirar a mesa. Depois que ela ajuda a tirar a mesa, ela ajuda a lavar a louça. Ela ajuda a pensar, a montar o cardápio. Eu sempre conto essa história, que os meus filhos, eu ia buscar eles na escola pequenininhos, 5, 6 anos.
E eles me perguntavam: o que que tem de almoço? O que que tem de almoço hoje? E às vezes eu não lembrava, às vezes eu estava no corre do dia, também não sabia o que que ia ter em casa no almoço. Comecei a fazer o cardápio com eles. Falei: vem comigo, o que que vocês querem comer na segunda? Ah, barquete de abobrinha, carne moída. E na terça, estrogonofe. Na quarta, lasanha. Eles começavam a me dar pitacos no que seria o cardápio da casa. Na sequência, me ajuda a fazer a lista de compra, ver lá o que que tem na despensa, ver o que que tem na geladeira. Eles estão participando, é o alimento que ele escolheu. É a lasanha que ele escolheu para comer lasanha aquele dia. Então, ele se apropria daquilo, fica mais fácil dele aceitar do que uma coisa que é imposta pelo outro, com o sabor do outro, com o desejo do outro, que ele só tem que cumprir. Então, na hora da criança, por exemplo, fazer o prato, né? Quando você falou do seu neném, que já passou pela introdução alimentar, que está comendo. Na fase ali dos 2, 3 anos, até os 2, 3 anos, a criança geralmente come de tudo. Aceita de tudo, tá tudo bem, não sei o quê. Aí daqui a pouco chega lá no consultório, com 7, 8 anos, só come arroz e ovo. Aí eu falo: nossa, mas o que que aconteceu durante esse percurso? O que que aconteceu? A criança com 2, 3 anos, ela começa a desenvolver a autonomia dela. Ela começa a perceber que ela já pode fazer algumas coisas sozinha. Ela quer vestir o sapato sozinha, ela quer escovar o dente sozinha, ela quer tomar banho sozinha, ela quer fazer um monte de coisa sozinha. Na comida, como ela come de tudo, o prato vem pronto. E aí, o único jeito dela se impor e dela experimentar os nãos que ela tanto ouve é tirando do prato. Eu não quero verdinho, aí eu não quero amarelinho, aí daqui a pouco eu não quero o vermelhinho, e quando vê, no prato só tem arroz e ovo. Qual é o truque para você evitar que isso aconteça e explorar essa autonomia da criança? Dá o prato vazio. Dá o prato vazio e orienta que ela tenha que ter 5 cores no prato. Você pode escolher quais são as cores, mas tem que ter 5 cores no prato. E aí você vai com a criança trabalhando cores, formas, textura, sabor, aroma, A tanta gente coisa. sempre fala de ludicidade para tanta coisa na educação, mas inclusive dentro de casa a gente precisa trabalhar isso, né, para que eles entendam. Uma vez te vi falando em algumas das entrevistas sobre como é abstrato para a criança você falar: você precisa ser saudável, você precisa comer bem. O que que é de fato esse comer bem, né? Como que as crianças podem entender isso? Como que a gente pode explicar para eles essa necessidade de se alimentar bem, né? De ser saudável. Eu costumo dizer que a criança que come bem, ou o adulto que come bem, é que ele come tudo, qualquer coisa, em qualquer lugar. Então, eu vou para Disney, eu vou comer cachorro-quente e hambúrguer. Se eu for para Itália, eu vou comer massa. Se eu for para o México, eu vou comer comida apimentada. Se eu for para a China, talvez eu experimente espetinho de gafanhoto. Mas o que eu quero dizer é essa liberdade que comer tudo e qualquer coisa traz para a criança. Quando a criança tem uma alimentação restrita, ela vai ter um convívio social restrito. Ela vai ter dificuldade para casa dos amigos, ela não vai querer ir para a festa do pijama, porque se não tiver o que eu quero. Aí muitas vezes vai levar a marmitinha, vai ficar constrangida porque está comendo diferente dos amigos. Então, existe um impacto social de convivência das crianças quando elas têm uma limitação alimentar. Então, como que passa isso para as crianças? Esse lema das 5 cores no prato é um jeito simples, fácil, e totalmente acessível para qualquer criança entender, né? A criança conta até 5, com 3 anos de idade a criança já entendeu que tem 5 dedinhos, é uma cor para cada dedo, você consegue trabalhar com ela ali essa referência que não tem como, quer dizer, é muito difícil, há quem tenha essa habilidade de colocar 5 cores que não são saudáveis no prato, né? Mas, a princípio, você vai ter ali o arroz e o feijão nosso de todos os dias, que pode ser substituído o arroz por outro cereal e o feijão por outra leguminosa, uma proteína, carne, peixe, frango, ovo, e 2 vegetais. Não é tão difícil assim, né? E o legal é que esses vegetais variem ao longo da semana e da vida. Não dá para comer arroz, feijão, bife, alface, tomate todos os Todos os dias, dias. porque também não vai dar. Então, quando eu converso com a criança, argumentos do tipo: porque aí você vai correr mais rápido. Qual é o problema desse tipo de argumento? A criança vai comer o chuchu e no dia seguinte ela não vai correr mais rápido. Ela pode até achar, né? Mas o fato é que a gente vai estar dando argumentos que ela não vai sentir na pele tão cedo. Então, o que a gente precisa trabalhar com elas são percepções por exemplo, de construção do próprio corpo. A gente tem trilhões de células no nosso corpo. A que faz o cabelo, a que faz o músculo, a que faz o coração, a que faz o intestino, a que faz os ossos. Cada célula vai ter um formato,
uma necessidade e uma função diferente. O que faz essas células trabalharem? Energia. Da onde vem a nossa energia? Da comida. Aí eu falo para os meninos assim, gosta de carro? Gosto. Fala um carro muito legal que você gostaria de ter. Ah, eu queria ter uma Ferrari. Ah, legal. Quando você comprou esse carro topzera, você vai chegar num posto de gasolina, você vai botar gasolina adulterada, aditivada ou comum? Ah, eu vou querer botar a gasolina mais premium, mais top de todos. Claro! Você comprou um carro top, você vai botar uma gasolina ruim? Não. O carro vai funcionar com a gasolina ruim? Vai. O carro vai andar com a gasolina ruim? Vai. Mas o carro daqui a 5, 10 anos vai estar danificado, certo? Se a gente botar só gasolina premium top, o carro vai andar melhor, o carro vai durar mais, vai ter menos desgaste com manutenção. Nosso corpinho é uma Ferrari. Nosso corpinho nasce de um jeito muito, muito, muito inteligente. E a gente, sem querer, vai destruindo ele ao longo da vida. Então, esse é um jeito de conversar com as crianças. Conversar sobre a variedade. Essas trilhões de células diferentes precisam de nutrientes diferentes. Então, não dá para comer todo dia a mesma coisa. Outro argumento que eu adoro brincar com eles é do banho. Você toma banho todos os dias? Sim. Sim. Mesmo quando você não foi pro parquinho e se sujou muito? Sim. Poxa, sua mãe dá briga pra você tomar banho todo. Mesmo quando não tem aquela craca no pescoço. Mesmo quando não tem a craca no pescoço. Pô, mas não tô nem vendo a sujeira. Mas precisa tomar banho. Ótimo. No banho você lava o quê? O corpo. O corpo todo? Putz, eu não consigo. Eu só lavo pele e cabelo no meu banho. Só. Coração, pulmão, intestino, músculos, ossos, cérebro, pâncreas, fígado. Nada disso eu lavo no meu banho. Vou beber shampoo, morder sabonete? Não vai dar. Então a gente pode usar as frutas como shampoo, os legumes como condicionador e as verduras como sabonete. E precisa tomar banho todos os dias. E para tirar a sujeira, a gente vai fazer igual no banho e se encharcar por dentro de água. Então precisa beber bastante água. Não é suco, não é refrigerante, é água. Para limpar essa sujeirinha por dentro. Essas coisas são argumentos, são historinhas, são conversas que a gente que entra no universo deles, que está ali sobre uma referência que ele consegue entender que a célulazinha que forma a unha dele é diferente da que faz o olho, porque a unha e o olho são não é a mesma estrutura, então a gente precisa alimentar essa estrutura de forma diferente. O carrinho, o corpinho, o banho, isso tudo está na linguagem deles. Aí eles conseguem assimilar com um pouco mais de interesse. E partindo dessa ideia também da socialização que a alimentação traz pra gente, né? O do comer de tudo e em qualquer lugar. Chega um momento muito importante em que eles vão pra escola. Sim. Né? E aí passa uma parte da alimentação também para a responsabilidade da escola, né? As merendas ou o lanche. Como é que a gente pode agir nesse momento e quais que são as responsabilidades das escolas em continuar promovendo essa alimentação saudável? Julia, aí você pegou num lugar, assim, que nesse momento, assim, tem me tocado muito, assim. Eu tenho trabalhado em algumas escolas e tenho falado muito sobre isso, né? Que é a gente perdeu um pouco da percepção dessa responsabilidade, né? De quem é o responsável por criar um hábito saudável na criança. A princípio é a casa, a princípio é a família, é ali onde ele aprende, é ali onde ele tem um primeiro vínculo com o alimento, é ali onde ele entende a estrutura alimentar. A família, no corre do dia a dia, nessa loucura que a gente está vivendo, terceirizou essa função para a escola. A escola, extremamente sobrecarregada, com tamanha responsabilidade e demandas, terceirizou para um fornecedor. A maioria das escolas hoje a alimentação é supervisionada por um fornecedor de alimentos. E esse fornecedor tem a ver com alimentação, tem a ver com educação. Esse fornecedor está ali para educar? Não, aquele fornecedor está ali para lucrar em cima da alimentação. Então a gente sai de um lugar afetivo, que é a casa, que tem uma relação afetiva fortíssima com a alimentação. A gente vai para um lugar de educação, que sim tem uma relação fortíssima com a alimentação. E a gente vai para um lugar de lucro em relação à alimentação. Então, a coisa se perde, não tem muito jeito. Aonde que eu costumo provocar? A família tem que ter a percepção de escolher uma escola em que a alimentação faça parte dos valores dessa escola.
né? E que, dessa forma, a escola vai preservar a alimentação e entrar em acordo com esse fornecedor. Nessa linguagem de fornecer um alimento adequado para a criança. A escola tem como responsabilidade fornecer o alimento adequado. Agora a gente está aí com a legislação favorecendo, né, com as leis das cantinas que não pode mais ter ultraprocessado nas escolas, ainda bem. Mas os cantineiros estão desesperados. Como é que a gente se adapta? Se adapta com comida de verdade. Se adapta com comida de verdade, tendo trabalho, precisando cozinhar. Você trabalha com comida, você vai trabalhar com comida, você não vai trabalhar com produtos alimentícios, né? Então, o fornecedor precisa incorporar essa dinâmica de alimentação saudável para fornecer para as escolas. Mas ainda assim fica um gap, porque ninguém fala da relação, né? O fornecedor oferece, a escola dá oportunidade para a criança comer, mas quem faz o vínculo? Aonde que a criança se interessa por essa comida? E essa comida não vira só mais uma função que ele tem que cumprir, né? Então, acho que agora as escolas estão precisando olhar para esse lugar de envolver a criança na alimentação. E pode ser desde aulas de culinária e aulas, oficinas, que a criança bote a mão na massa, mas como eu falei no começo, né, as escolas também estão sobrecarregadas de demanda e de programa pedagógico mesmo. O que é possível fazer é incorporar os valores da nutrição e da alimentação dentro do conteúdo programático da escola. Então, eu vou falar de matemática, em vez de contar bala e pirulito, eu vou passar a contar maçã e pera. Porque aí talvez a criança não vá buscar bala e pirulito na hora do recreio. Porque ela passou a manhã inteira falando de bala e pirulito. O que ela vai querer? Né? E aí a gente vai até o ensino médio, até todos os conteúdos. É possível a gente trabalhar a alimentação, vai estudar sobre sistema solar. O que os astronautas comem? Eles ficam anos. Como é que... O que tem? Não dá para plantar no espaço. Como é que é essa... Então, você consegue trabalhar com a criança em vários assuntos a alimentação. E aí você faz a relação, você cria o vínculo, na hora que ela chega no refeitório, ela tem disponibilidade, porque ela já conheceu, aquele alimento já foi falado, já despertou algum interesse e alguma curiosidade por conta de um conteúdo que foi trabalhado na sala de aula. Então, acho que esse caminho é um caminho que é possível, né? Você buscar dentro do conteúdo pedagógico conteúdos que façam referência a uma alimentação, para que a criança identifique isso e busque e tenha essa repetição de estímulos. E Capim, a gente chegou também nessa fase em que a gente tem uma trend das mães montando as lancheiras, né? É um conteúdo, assim, que divide as pessoas de ser delicioso de assistir, mas a gente também encontrou, e foi pauta, né, de muitas discussões, o que vai nessas lancheiras, né? E até uma mini competição ali da lancheira que é mais saudável, da lancheira que é mais gostosa, de pessoas achando, meu Deus, que dó, seu filho vai comer só tomatinho na lancheira, e as outras que colocam um bolinho já recebem a crítica, nossa, mas, né, tá colocando um bolinho industrializado. Você pode falar um pouquinho dessa onda das lancheiras e de como, né, também equilibrar essa parte? Porque algumas crianças realmente almoçam, têm grandes refeições nas escolas, né, principalmente as que estudam em horário integral, mas nós temos também escolas de meio período ou até mesmo outras atividades educacionais em que elas tomam o lanche e acabam levando de casa, né? Sim. Não, essa história do lanche é uma recorrência, né? Tem sempre pedidos e pedidos de qual lanche, como é que compõe esse lanche, né? Eu gosto de dizer o seguinte: o lanche precisa ser um equilíbrio entre o que a criança precisa comer e o que ela de fato tem por hábito comer, né? Não adianta a gente fazer a lancheira mais linda e mais saudável do planeta se ela vai voltar para casa intacta. Ou se essa criança vai distribuir para os amigos o tomatinho e cereja, porque ela mesma não come. Então, primeiro passo, não manda surpresinha na lancheira. Não manda surpresinha. Tipo, vou botar um brócolizinho aqui na lancheira hoje para ver se ele come. Não, ele não vai comer, né? As surpresas, as experiências a gente faz em casa. E depois que a criança conhece aquele alimento, a gente naturaliza ele na lancheira. Então, nada de surpresas na lancheira, por favor, porque as crianças ficam tensas, né? Eu gosto de, como a gente já falou também aqui, dessa dinâmica de envolver a criança no processo.
Então, a melhor coisa para a criança aceitar o lanche é ela escolher o lanche dela. Ah, Capim, mas aí meu filho vai querer comer bolo todos os dias. Sim, amor, claro que ele vai querer comer bolo todos os dias, mas ela escolhe sobre a nossa orientação. A gente dá a opção diante das possibilidades que a gente quer que ele escolha. Então, você pode escolher qual verdinho você vai comer. Não comer verdinho não é uma opção. Então, entre banana, maçã e pera, qual é a fruta que você quer levar hoje para a escola? Eu estou dando 3 opções para ele escolher. Não vira aquela maçã viajante, né? Vai e É, e volta aí na você não bolsa a vai semana inteira. exatamente. Ah, porque eu não gosto de maçã, não quero maçã todo dia. Então, qual é o dia que você vai comer maçã? Toda quarta? Quarta é o dia da maçã? Então, ótimo. Então, quarta é o dia da maçã. E aí, terça é o dia da pera, segunda é o dia da banana. Não importa, mas fazer esses combinados com a criança para que ela também ganhe autonomia e vá trabalhando esse lanche que ela vai construir é muito legal. Eu desenvolvi um esquema de lanche. Quando meus filhos eram pequenos, eu também sofria disso e não tinha mais ideia de lanche. E eu consegui desenvolver um negócio que eu achei que era, tipo, muito legal, porque traz pra gente uma possibilidade de olhar para os lanches de forma infinita. Que é o seguinte: eu separei os lanches em 5 tipos de lanches diferentes: bolo, sanduíche, preparação doce, preparação salgada e um snack. Que pode ser natureba, que pode ser um pacotinho do bem, que pode ser um lanche da cantina. Vamos supor, segunda-feira é dia de bolo. Toda segunda-feira é bolo. Você pode fazer o bolo em casa com seu filho no domingo. E você pode cortar esse bolo, embalar, congelar e você vai ter bolo pronto para o seu lanche de segunda-feira para o mês inteiro. E aí, no mês que vem, você faz outro bolo diferente. E no outro mês você faz outro bolo e outro bolo. Então, toda segunda-feira o seu filho vai ter bolo, mas cada dia vai ter um bolo. Cada segunda-feira é um bolo diferente. De maçã, de cenoura, de banana, de beterraba. Na terça, sanduíche. Você pode variar o pão, você pode variar o recheio, você pode variar o acompanhamento desse sanduíche. Na quarta, é uma preparação salgada. Pão de queijo, quibe, ovinho de codorna, queijinho Minas, um snackzinho, um cupcakezinho salgado, um muffinzinho salgado. Preparação doce. E aí você estipula os tipos de lanche para cada dia da semana. E aí depois você vem com a criança e fala: olha, amanhã é dia de bolo. Qual bolo que a gente vai fazer? Ah, olha, amanhã é dia de sanduíche. Como é que a gente vai fazer esse sanduíche? Qual é o pão que tem? Qual é o recheio que tem? E aí a criança vai participando disso. Não é uma surpresa quando ela chega na escola. É o lanche que ela fez, é o lanche que ela escolheu, é o lanche que ela preparou. Ela vai querer comer. E ela muitas vezes vai querer compartilhar, e esse compartilhamento vai influenciar outras crianças a tomarem essa atitude. Então, e a outra coisa fundamental para lanches é fruta. Acompanha-se sempre uma fruta in natura de preferência. Não precisa mandar suco. Eu acho que O esse é um ideal ponto, né? Às não vezes a gente precisa tem, mas tomou um suco natural. mas o suco natural, ele pode, assim, para lancheira, eu sempre fui da fruta in natura. Eu, particularmente, prefiro a fruta do que o suco. E o suco para lancheira pode ser um transtorno, porque ele pode azedar, porque ele pode derramar, porque ele pode vazar, porque ele pode. E o suco não tem tantos benefícios nutricionais quanto a própria fruta. Então, come a fruta e bebe água. O melhor jeito de você fazer o suco lá dentro já. E Capim, dá pra ser gostoso? Porque sempre quando a gente fala de alimentação saudável, Ah, vem aquela coisa, né? Ai, mas eu queria que ele comesse uma coisinha gostosa, porque ele quer uma coisinha gostosa. Dá pra transformar uma alimentação saudável em uma alimentação realmente prazerosa? A gente precisa explorar mais a forma de fazer essas coisas, pesquisar um pouco mais, ou realmente vai ter coisa que a gente tem que acho comer que porque tem de tem? tudo um pouco, Julie. Assim, eu gosto de comer bem. Eu sempre gostei de comer bem. E depois que eu comecei a estudar nutrição, eu acho que o lugar da consciência do impacto desses alimentos na nossa vida vai fazendo com que a gente ache mais gostoso comer bem. Então, sei lá, fast food, eu ia de vez em quando. Hoje em dia eu não tenho o menor apetite, não tenho mesmo. Você pode comer do meu lado e eu não vou ter interesse. E eu já tive. Então, o que que eu estou querendo te dizer com isso? A nossa consciência é possível você ir transformando a percepção do alimento a partir do momento que a gente tem consciência do benefício que ele faz para a gente. Outra coisa é, de fato, a percepção do paladar. Ele pode transformar, como eu te dei o exemplo do vinho. Então, a insistência, o lugar de você insistir com
com a percepção de que pode ser gostoso, de que isso está me fazendo bem, é um exercício. Daqui a pouco você pode transformar de fato esse sabor em uma coisa que você não gostava, você passar a gostar, porque as nossas papilas gustativas elas se renovam de tempos em tempos. Então, se você é uma pessoa que come sempre as mesmas coisas, a papila gustativa vai ficar viciada em sempre os mesmos sabores. Se você tem uma alimentação muito alta, com muito ultraprocessado, esses aditivos químicos vão viciando as nossas papilas gustativas. Qualquer sabor diferente da intensidade de um ultraprocessado, você vai estranhar. Então, você precisa passar muitas vezes por uma desintoxicação dessas papilas gustativas. Você precisa passar por um processo de sensibilização dos novos sabores. Mas é possível, é óbvio que é possível. Transformar uma alimentação. E outra coisa que eu ia falar, que você trouxe, né? Dessa coisa de a percepção do sabor, né? Como eu falei, o bebê, ele chupa o Havaiana do pai. Ele pega o controle remoto e não tira da boca. Aquilo não tem um gosto bom. Então, não necessariamente é pelo sabor. E muitas vezes, sim, a gente vai ter que comer mesmo sem gostar. A gente toma remédio sem gostar. Não tô querendo botar o alimento no lugar do remédio, não, tá? É num lugar de seriedade da responsabilidade disso. Então, por exemplo, cinto de segurança. Usa cinto de segurança para andar de carro? Sempre, Bota no seu filho? sempre. E ele chora às vezes, implica com cinto de segurança? Às vezes sim, Às vezes não. às vezes não. Daqui a pouco ele mesmo tá pegando cinto de segurança e botando sozinho. Porque você não vai deixar ele andar sem cinto de segurança. Não existe a possibilidade de você fazer o seu filho correr um risco eminente, certo? Com certeza. Mas sem querer querendo, a gente vai deixando eles comendo mal. A diferença é que um vai demorar para sofrer as consequências. O outro tem uma consequência que pode ser imediata. Mas a consequência pode ser a mesma. Entende? Sim, com certeza. Eu acho que é impactante, com É certeza. levar para um lugar de seriedade mesmo. Ah, é muito legal fazer o bichinho lúdico, a capim brinca com as crianças, se envolve, não sei o quê, mas é porque para mim isso é um assunto muito sério. Eu não tô ali brincando de comer com as crianças, embora eu faça isso. Mas a finalidade daquela brincadeira, para mim, é muito séria. É despertar nessa criança, ó, eu falo, eu fico arrepiada. Despertar nessa criança o interesse real pela saúde e pelo autocuidado dela. Amor, é sobre você que a gente está falando, é sobre o seu cuidado, é sobre preservar a sua saúde. E muitas vezes elas entram num embate com os pais, porque começam a perceber que os pais não comem tão bem, que os pais estão indo contra aquilo que ele está aprendendo na escola, nas atividades, e ele vai provocar o pai e a mãe para comerem melhor. E tem que fazer isso mesmo, porque o discurso dos adultos, por que a criança precisa comer bem? Qual é a resposta clássica? Me fala você, por que uma criança precisa comer bem? Para crescer forte e saudável. Muito bem. E você, precisa comer bem para quê? Para envelhecer forte e saudável e ver o seu filho crescer forte e saudável. Eu acho que esse é um papel muito importante que cabe a nós reforçar enquanto, principalmente falando de educação, né? A criança, ela não tem tanto poder de escolha. A gente vai dar poder de escolha a partir daquilo que ela pode Das escolher, opções que a do gente, que cabe a ela que tem o escolher, discernimento, né? oferecer, né? Se a gente fala para uma criança, o que você quer comer? A mãe, ela quer comer qualquer. Ela vai querer, você tá dando o universo para ela escolher, né? Agora, se eu falo, entre o chuchu, a abobrinha e a couve, qual verdinho você vai querer? E começar isso cedo, né? Porque é um outro ponto, né? De quando a gente fala de alimentação e principalmente quando a gente chega na adolescência, mas também temos casos um pouco antes, infelizmente, dos transtornos alimentares, né? Quando a gente não cria uma base sólida daquilo que é uma alimentação saudável, a gente cria distorções que passam tanto distorções de imagem, quanto também de culpa ao comer, de achar que as coisas não são tão legais, ou até mesmo de uma seletividade. E aí eu não tô falando, né, de crianças que têm uma seletividade por conta de uma condição, de alguma atipia, mas adolescentes que escolhem vou parar de comer, porque tudo engorda, né? Porque até o saudável se torna uma coisa mais calorias. Porque a alimentação não foi trabalhada de um jeito que ela se sinta segura e confortável, né? A alimentação foi trabalhada provavelmente de uma forma manipuladora,
de uma forma que você vai trabalhar com chantagem, com castigo, com recompensa. E aí a distorção dos valores da alimentação vão se agravando cada vez mais, né. Então, os valores quando a gente está negociando com uma criança, os valores de a negociação da alimentação, se a gente não faz isso com muito cuidado da mensagem que a gente está dando, a gente ensina errado. Então, um caso clássico é a gente esconder os vegetais no feijão. Conhece esse truque? Sim. Que acalma o coração de todas as E é mães? indicado, né? Tem muitas Indicado dicas, né? por quem? Pelas influencers maternas. Quer que seu filho coma bem, mais nutrientes, coloca Tudo no beterraba no feijão, claro. E aí a bate gente faz um tudo. feijão turbinado. Qual é a minha treta disso? Agora eu vou pegar pesado, hein. A gente bota lá o feijão, aí a criança come o feijão, ela acha que ela tá comendo feijão, certo? Só que o que que ela tá comendo? Uma feijoada, praticamente, vegetariana, né, ela não tá comendo só feijão, ela tá comendo beterraba, couve, cenoura, ela tá comendo um monte de coisa. Primeiro problema, essa criança não sabe que ela tá comendo. Ela está sendo enganada. Ela tá sendo enganada, a gente tá falando pra ela que é feijão, e a gente tá botando um monte de coisa nesse feijão. Alguma hora essa criança vai descobrir. Ou porque ela vai ver você fazendo e vai: "Ué, mas tem beterraba? Ué, mas tem couve?" Ou porque ela vai comer o feijão diferente na casa do amigo e vai falar: "Nossa, mas esse feijão é diferente da minha casa." Aí alguém vai contar: "Porque na sua casa tem." Oi, espera aí, vocês me enganaram durante anos? Aprendi. Quando chegar na adolescência, ela vai te enganar. E foi você que ensinou. Então, eu não engano criança. Eu provoco criança, tá? Eu posso fazer esse mesmo feijão e oferecer para uma criança. No meio dela comendo esse feijão cheio de legumes, eu vou provocar ela a descobrir o que tem nesse feijão. Então, eu posso oferecer o feijão cheio de legumes, sem dizer para ela que é um feijão cheio de legumes. É o feijão da tia Capim, é um feijão turbinado, é um feijão cheio de coisas nutritivas. Ah, não quero. Depois que a criança já comeu, você já está comendo. Você já achou bom. Agora que você sabe que tem beterraba, você está dizendo que é ruim? Não faz sentido. Pode continuar comendo seu feijão turbinado. Eu revelei para a criança no processo, a partir do momento que ela entendeu que ela está comendo feijão, que o feijão está gostoso, eu começo a dizer para ela o que que tem nesse feijão. O que que acontece com essa criança? Ela se apropria. Ela agora come beterraba e ela nem sabia. Que ótimo! Olha só, você come beterraba, você come couve, você come cenoura. Você sempre comeu. Agora a gente pode fazer uma mágica, que é começar a tirar essas coisinhas de dentro do feijão. Qual legume que você vai tirar do feijão primeiro? Bota para criança. Ah, então vamos experimentar a beterraba. Tá bom, então a gente tira um pedacinho da beterraba para ela ir aprendendo os sabores também separados. Então, a gente enganar, a gente chantagear, a gente manipular a criança na dinâmica da alimentação, ela vai aprender esse comportamento. Se a gente trabalha com verdade, com transparência, ela vai aprender a trabalhar com verdade e transparência. Então, assim, os meus filhos têm uma história que eu amo, assim, eu sempre muito controladora nos doces, desde sempre, mas também com uma certa flexibilidade. Então, chegou a Páscoa, e a Páscoa lá em casa é no meu sítio, um monte de primo, meus sobrinhos todos não têm restrição de doce, então todos comem muito açúcar. E chegava na Páscoa, era sempre um pouco de drama pra mim, porque eu tentava controlar um pouquinho aquele doce, mas ao mesmo tempo também falar que se não for na Páscoa vai ser quando, né? Na primeira Páscoa da minha filha, ela se encharcou de doce. E eu: "Sofia, você vai passar mal, você não está acostumada a comer como seus primos, segura a sua onda, você não precisa acabar com esses doces num dia só, você tem um ano inteiro até a próxima Páscoa para comer todos esses doces". E ela: "Tá, filha, vai ter dor de barriga, vai passar mal". O que que aconteceu? Passou mal. Passei a noite com ela no banheiro, com dor de barriga. Corta, passa-se 2 anos, vem a primeira Páscoa do meu caçula, do Antônio. Acontece a mesma coisa, eu lá desesperada, tentando controlar. Tem uma hora que eu olhei, estavam os 2 sentadinhos na pedra, assim, e ele lá. Quando eu olho, tá ela assim: "Tom, Tom, não come muito não, Tom, é sério, cara, a mamãe falou e é verdade, cara, eu já passei muito mal, Tom, segura a sua onda". Ela tinha 5 anos, e ela estava dando uma dica para o irmão segurar a onda do doce. Porque ela sentiu na pele. Não é um papinho da mãe que vai passar mal, que vai morrer, que vai não, aconteceu. Um desses meus sobrinhos está com 20 anos diabético. Aconteceu.
que acontece com a percepção dessas crianças que hoje são adultos? Caraca, ela fala a verdade para mim. Ela tá é melhor eu confiar e acreditar no que ela tá falando, porque essas coisas estão fazendo sentido. Então, é sobre isso, sabe, é sobre educar dá trabalho. Dá trabalho. Se não der trabalho para o pai e para a mãe, vai dar trabalho para a professora, para nutricionista, para a mãe do amigo, vai dar trabalho, não tem outra opção. Se não for para você, vai ser para outro. Muito boa reflexão, Capim. E principalmente quando a gente fala, por exemplo, da alimentação, a gente sempre fala dos malefícios de uma má alimentação. Mas você poderia deixar bem claro quais são os benefícios de se alimentar bem, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes e de desenvolvimento, de aprendizado. Claro. Assim, a principal coisa é você conseguir deixar a criança se desenvolver na sua maior potencialidade, tanto de crescimento quanto de desenvolvimento, né? As crianças ali no primeiro ano, elas dobram de tamanho e triplicam de peso. Por quê? Elas têm o melhor alimento do mundo. Não é só por causa disso, claro, faz parte do processo de desenvolvimento delas. Mas se a gente mantém esses alimentos adequados, essa criança vai se desenvolver em tamanho, em estrutura muscular, física e cognitiva. O desempenho dessa criança na escola vai ser melhor. Não tem dúvida, porque as conexões neurológicas delas vão ser trabalhadas de um jeito mais eficiente, porque a formação desse indivíduo vai ser mais saudável. O reflexo disso vai ser no desempenho, nas atividades de motoras, porque essa criança tem mais percepção do corpo, vai ser o desempenho nas atividades intelectuais, no sono, essa criança vai dormir melhor se ela come melhor, e por aí vai. Ah, é muito bom. E como que pequenas mudanças na rotina podem ajudar a gente a alcançar esse equilíbrio na alimentação infantil? Eh, Horários, como você falou da afetividade. O sentar à mesa é importante, fazer da refeição ali um momento de familiar é importante. Na escola também, como trazer essa parte mais emocional também, talvez, desse lanche, de colocar uma coisa que a criança goste para ela lembrar quando ela abrir a lancheira. Pode trazer um pouquinho do dia a dia da rotina, o que que é que a gente pode fazer? Ó, eu gosto. A primeira coisa que eu acho que é legal, assim, é pensar nesse planejamento. Se a gente traz a criança para esse planejamento do lanche, por exemplo, que ela vai levar todo dia para a escola, ela tá se organizando, né? A gente ajuda essa criança a se organizar. E pequenas tarefas que a criança pode cumprir todos os dias. Ela mesma preparar a lancheira dela, ela mesma preparar o café da manhã, ela mesma lavar sua louça, ajudar a descascar o alface. Isso tudo são atividades que acontecem corriqueiramente numa casa que tem comida de verdade, né? Numa casa que tem comida de verdade, a gente lava alface todo, né? A gente lava tomate, a gente descasca cenoura, a gente descasca batata. E essa tarefa não precisa ser só da cuidadora, da mãe, do pai, do adulto. A criança também pode participar disso na rotina. Eu falo muito isso para os meus pacientes. É na rotina, é no dia a dia, é acordar 5 minutinhos mais cedo, sim, para fazer o seu lanche. É você esperar um pouquinho, sim, para ajudar a criança a preparar o próprio prato. Ah, Capim, mas é mais rápido se eu preparo. É, mas a criança não se apropria. Ah, se eu boto a tela, ela come de tudo. Tira a tela. É chato. É. Você vai ter que conversar com seu filho, você vai ter que olhar no olho dele, você vai ter que trocar com essa criança, se ela não tiver tela, né? Mas se ela tiver tela, ela vai ficar ali, ó, hipnotizada, comendo mais do que precisa, menos do que deveria, sem saber do que está comendo. No dia a dia, as pequenas porções fazem milagres. Então, essa onda, por exemplo, de tem que ter 5 cores no prato. Tem que estar no prato. O prato é o lugar mais perto da boca. Então, se é do prato para a boca, é o último estágio, tem que estar. Se não tiver no prato, a criança não vai. Ah, acho que hoje eu vou comer brócolis. A criança que nunca tem brócolis em casa não vai despertar do nada querendo brócolis. Esse brócolis, se está lá no prato dela todos os dias, alguma hora pode ser que ela se interesse por comer. Ah, Capim, mas aí vai ter desperdício. Não, não vai ter desperdício, porque lembra que eu falei que são microporções? Microporções no prato todos os dias. O que acontece? Essa criança que come arroz e ovo, quando chega o prato dela com arroz e ovo, e ela acaba de comer, ela comeu tudo, certo? O prato dela tá vazio. Ela comeu tudo. Só que ela não comeu tudo que ela deveria. Se tá lá o pratinho de arroz e ovo, mas tem
um floretinho de brócolis, um quadradinho de tomate e um fiapinho de cenoura, e fica no prato quando ela acaba de comer só o arroz e ovo que ela come, ela olha para aqueles restinhos e ela fala: eu não comi tudo que eu deveria. O registro dela é outro. Porque senão a criança não entende. Ela fala: cara, eles ficam reclamando que eu não como nada. Aqui, eu comi tudo, meu prato tá vazio. Não, você não comeu tudo que você deveria. Se eu deveria, por que que não tá no meu prato? Eles não entendem. Porque se ela tem que ir para a escola todos os dias, ela vai para a escola todos os dias, chorando, rindo, malcriada, né? Ela vai para. Se ela tem que tomar banho todos os dias, ela vai tomar banho todos os dias, mesmo que ela tome banho chorando. Mas comer não, comer tem que ser com amor, com carinho, tem que mesmo, tá? Mas tem momentos que você não precisa, se a criança não quer comer, não tá com fome. Criança que tem comida em casa não morre de fome. Quem tem fome, come o que tem. Quem tem vontade de comer, come o que quer. Sabendo disso, a nossa percepção na negociação com a criança tem que ser outra. Eu costumo dizer que a gente precisa se atentar e se agarrar aos 4 P's. Os P's que a gente não pode ter e os P's que a gente precisa. Porque a gente não pode ter pena e preguiça. Se a gente fica, ai, tadinho, não vai comer um docinho? Ai, tadinho, mas vai ficar comendo tomatinho e cereja? O adulto que troca o doce pelo tomatinho e cereja, a gente acha lindo. Nossa, conseguiu parar de comer açúcar. Cara, muito difícil, parabéns. Que legal. Tá cuidando da sua saúde. Nossa, você tá linda. A criança, a gente insiste para comer o doce. Tadinha, não vai comer um docinho? Depois a tadinha tá com diabetes, mas tudo certo. Então, Não dá para inverter tantas dinâmicas, né? Elas vão se repetir, né? As dinâmicas da infância se repetem na vida adulta. E às vezes eu acho que esse foi um exemplo clássico, né? A gente elogia muito um adulto saudável, um adulto que faz ali o que todos os médicos pedem, né? Se alimenta bem, bebe água e faz exercícios, que é o remédio universal, né? Para muitas coisas que a gente procura ali solução, mas para criança a gente acha que é um sacrifício, né? Coitadinha. Aí, ó, tem os outros 2 P's que a gente precisa. Então, pena não dá para ter, nem preguiça, né? A gente já falou aqui. Educar dá trabalho. A gente ouviu 300 vezes dos nossos pais, está na hora da gente falar 300 vezes para os nossos filhos, né? A criança aprende na repetição, não tem jeito. Não vai ser uma vez só. E os 2 P's que a gente precisa ter: paciência e presença. A gente precisa estar junto, precisa estar, ó, trocando ideia, desenvolvendo. E eu falo que eu conheci, que eu conheço cada vez que eu tenho oportunidade, né, de estar com eles. Cada vez que eu faço uma refeição com meus filhos, a gente se aprofunda no se conhecer. A gente se aprofunda na nossa intimidade. Foi na mesa que eu eduquei meus filhos, foi na mesa que eu falei sobre sexos, drogas, rock and roll, política, qualquer coisa. É na mesa. Muitas e muitas vezes a gente perdeu a hora de dormir porque a gente estava de papo na mesa. Isso com eles pequenos. 4, 5, 6, 10 anos. Caraca, galera, 10 horas da noite, vamos pra cama. Porque a mesa ficou ali, ó, ficamos de papo. Ah, Capim, mas eu não posso almoçar e jantar com os meus filhos todos os dias. Amor, quem dera. Eu moro no Rio, estou em São Paulo. Você acha que eu almocei com meus filhos hoje? Não. Eu não tenho essa vida que eu consigo tomar café da manhã, almoçar e jantar com meus filhos. Mas a relevância e a importância disso está dentro da minha casa, mesmo quando eu não tô. Porque o pai, a avó, a funcionária, as professoras, a minha rede de apoio precisa estar alinhada comigo. Precisa estar comigo nesse valor. Então, porque para mim é fundamental. E aí eles pegam no rebarbo. E a minha mãe, que tinha pena, hoje se orgulha. Capim, amei conversar com você. O tempo passou voando, mas queria muito te agradecer por essa aula. São muitas coisas que a gente tem ideia, mas é muito importante quando a gente escuta e quando a gente fala em voz alta e percebe o quanto é importante que os adultos se posicionem como adultos para que a gente possa promover aquilo de melhor para as crianças, seja, como eu falei, né, no início, a alimentação infantil, ela abarca não só as famílias, claro que as famílias com mais intensidade, mas também na escola. E aqui a gente tem esse propósito, né, de falar sobre assuntos que
à primeira vista, nem parece que tem a ver com a escola, mas que tem a ver com a educação. E a gente precisa falar disso. E quanto mais a gente falar, eu acredito que esse conhecimento chega nas pessoas. Então, foi um prazer e uma honra te ter aqui. Ai, querida, foi um prazer para mim também. Obrigada pelo carinho, pela recepção. E passa para os nossos ouvintes os seus canais, onde que eles podem te encontrar seus conteúdos. Ó, Instagram, Gabriela Capim, Capim com K. O YouTube tá meio devagar, mas tá lá. Tô com agora um trabalho muito legal com as nutricionistas. Então, mentoria, workshop, supervisão com as nutris, na expectativa de multiplicar todo esse impacto que eu acabei desenvolvendo com esse trabalho. Agora, a ideia é que outras nutris possam seguir com esse mesmo método, com essa visão da nutrição afetiva, né? Ai, maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez. E agradeço a todos vocês que nos acompanharam até agora. Deixe seu comentário, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você conhece, principalmente se você convive com uma criança ou conhece pessoas que convivem com uma criança, com um adolescente, para apresentar a importância de uma alimentação afetiva, mas muito saudável. Conto com vocês nessa e até a próxima. Tchau, tchau.